vê uma tentativa real de sistematização é em 1909, quando o Stanislavski escreve um artigo chamado Meu Sistema, projeto de artigo Meu Sistema, e que ele enumera os elementos do que ele chama de sentir a si mesmo criador. Né? Ou sentir a si mesmo criador correto do ator. Né? O lugar que o ator teria que chegar para conseguir criar de acordo com o subconsciente, que era o principal para o Stanislavski, a natureza orgânica. Então, nesse artigo, por exemplo, a memória afetiva aparece já como um dos elementos principais da criação do ator. Como um dos elementos principais que o ator tinha que mobilizar para criar. Isso é diferente. Percebem? Não é que, então, nessa época, a memória afetiva ela era o elemento responsável pela criação do ator. Ela era um elemento disso que o Stanislavski chama de sentir a si mesmo criador, que deveria ser mobilizado para que o ator pudesse criar de acordo com a sua própria natureza orgânica. Primeiro que isso é muito diferente de qualquer outra concepção. Tá? Daí depois, em seguida, a partir de 1909, então a partir desse artigo, que esse artigo nunca é publicado, enfim, né? Ele começa a usar nos ensaios e fazer teste nos ensaios. E a partir de 1910, todos os ensaios passam a ser construídos a partir desse elemento na memória afetiva. Então, por exemplo, tem uma peça que é uma das peças mais importantes da história do Teatro de Arte de Moscou, até porque não se sabe se ela não fez tanto sucesso assim como dizem que ela fez, que é um espetáculo chamado Espetáculo de Pushkin. Eram três peças curtas do autor Pushkin, do Alexander Pushkin, que é considerado um dos pais da literatura russa, enfim. Né? E são três peças curtas que o Pushkin escreve no começo do século XIX, que são O Cavaleiro Avarento, Mozart e Salieri e O Banquete nos Tempos do Cólera. São três peças curtas super, super engraçadas. E na década de 1910, o Stanislavski começa a montar essas peças num espetáculo que eles chamam de o Espetáculo do Pushkin. E aí, o que acontece? A gente achou, né? Estou aqui citando o professor Sergei Cherkassky, ele achou nos arquivos do Stanislavski uma anotação da época no trabalho sobre o espetáculo do Pushkin. Então Stanislavski descreve ou anota a sequência, a ordem do trabalho sobre o papel para o espetáculo do Pushkin. 1. É preciso pegar o material da sua vida e de sua memória afetiva. 2. É preciso, deste material, criar a sua vida análoga. Então, isso eu acho muito bonito e muito interessante. Né? Porque primeiro ele está falando de uma vida análoga, então isso já elimina todo o preconceito sobre, então, eu tenho que reviver a morte da minha bezerra em cena. Não. Você tem que usar esse material para criar imagens análogas à vida do papel, né? Então, assim, eu não vou acontecer alguma coisa, eu vou reviver. Não. Aquilo é material. A memória afetiva para o Stanislavski sempre, desde os primeiros anos, ela serve de material criativo para enriquecer a bagagem que o ator traz em cena e as coisas que ele dispõe para o jogo. Mas para o jogo, não para reviver uma emoção, etc. Mas para jogar hoje, aqui e agora, né? E o material, e para ele o material precisa ser pego da própria vida e das memórias afetivas, né? Então isso é muito interessante. Esse conceito eu acho que é importante frisar nessa aula. Daí, qual que é a outra coisa? Depois, né, assim, nós estamos na década de 1910, em 1912 começa o primeiro estúdio, que foi então um estúdio experimental onde o sistema ganhou a forma como a gente basicamente conhece ele até hoje, na verdade, com algumas variações. Onde quem era o responsável por isso era o Leopold Sulержitsky. Quem era responsável mais pelo treinamento dos atores, etc. Né?
E o Suljerzytsky era uma pessoa que comprou muito do Stanislavski a ideia da memória afetiva, até pelo fato dele ser uma pessoa com experiências de vida bem fortes, né? Ele foi atravessou a Sibéria para chegar no Canadá com um grupo de dissidentes tolstoístas. Ele, enfim, em várias, vale uma aula só sobre o Suljerzytsky. Então é ali que ela ganha a qualidade de elemento central e ela passa a ser o centro das pesquisas pedagógicas do primeiro estúdio. E ela é até o final do primeiro estúdio. E curiosamente é no primeiro estúdio que estuda o Richard Boleslavsky, a Maria Uspienskaya, o Mikhail Chekhov, que vão depois para os Estados Unidos e que desenvolvem a escola norte-americana de interpretação, da qual vão sair lá o Lee Strasberg, a Stella Adler, etc, etc, etc. Quando o foco das experiências pedagógicas é ainda a memória afetiva, ou é principalmente a memória afetiva, né? Então, é mais ou menos isso, né? E essa memória ela continua a ser usada em diferentes relações dentro do sistema, e ela nunca deixa de ser usada, na verdade, né? Tanto que o livro do Stanislavski, que é de 1936, 38, sempre edição americana, edição russa, ele tem um capítulo só sobre isso, né? E é engraçado olhar para o capítulo da edição russa e ver como ali a memória afetiva ela é completamente ligada com a questão das ações físicas. Isso é para uma outra aula, né? Mas o fato é que quando editando o seu livro em 1936, o Stanislavski, Lyubov Gurievich, que era a sua secretária e assistente, e os editores da edição soviética da obra, eles convencem o Stanislavski de que o termo memória afetiva teria que ser substituído, porque a psicologia do Ribot, então, já tinha sido rechaçada pela nova escola da psicologia contemporânea soviética. Lembrando que todos os psicólogos de vanguarda da União Soviética ainda estavam ali em pleno exercício, na década de 1930. Então, o Stanislavski acaba concordando em tirar esse termo e ele diz que não achou nada novo para substituir, então ele propõe o termo da memória emocional. E esse é o termo que acaba se fixando, tanto na tradução norte-americana como no original russo, que são os livros aos quais a gente tem... que geraram todos os outros, né? Toda a bibliografia se baseia basicamente nesses dois livros, né? Então, essa é um pouco a história rápida do que é a memória afetiva, a memória emotiva ou memória emocional, que são exatamente a mesma coisa. Mas a ideia é entender que ela não é ela é outra coisa, ela é um conceito, né? Todos os conceitos, os chamados elementos do sistema de Stanislavski, são conceitos para a criação disso que ele chama o sentir a si mesmo criador, né? Então, são elementos que ao serem trabalhados, permitem com que o ator ou a atriz levante material que possa ser usado na relação, ou seja, em jogo, né? Então, nunca, quando a gente fala em Stanislavski, acho que esse é um dos objetivos até do curso teórico, nunca quando a gente fala em Stanislavski, nós estamos falando de verossimilhança, de reprodução da vida, de um decalque da vida, ainda que em várias fases as peças tenham, a forma final dos espetáculos tenha levado a isso, mas primeiro que não é em todas as fases, e segundo, que pedagogicamente não existiam parâmetros para isso, né? Pedagogicamente o que se fazia era outra coisa, era a pesquisa de formas para que o material extraído da vida pudesse virar material de jogo cênico, né? Esse é a grande questão. E a memória afetiva está dentro dessa questão. Ela é mais um desses elementos, né? Depois tem o mito, o grande mito, que acho que vale uma outra aula sobre se o Stanislavski teria recusado depois a memória afetiva, se ele teria virado só uma pessoa das ações físicas, etc. Isso é um grande mito também. Acho que vale a pena depois, meu mestrado inteiro é sobre isso, mas vale a pena talvez depois uma aula relâmpago, com certeza no curso teórico a gente vai falar sobre isso. E alguns avisos finais, então, depois dessa pequena explicação sobre o que é a memória emotiva, afetiva, emocional. Bom, curso teórico,
entra lá na minha página profissional do YouTube, do Facebook, facebook.com/diego.moscovitch, que eu coloquei as informações sobre o curso teórico que vai acontecer. Março, abril, maio, junho, julho, são 5 aulas teóricas, com alguns temas bem interessantes. Então a gente vai pegar desde a formação do pensamento filosófico russo do século XIX, até o método das ações físicas, o pretenso método das ações físicas na década de 30, passando pela tipologia do teatro, as influências da Revolução no pensamento do Stanislavski, enfim. Entra lá, dá uma olhada na ementa do curso, se quiser fazer, se inscreve, são só 10 vagas e é muito legal, né? E outra coisa é que agora vão abrir as inscrições para uma oficina processo que eu vou começar dia 11 de março na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade. Então, diferente das outras oficinas que eu venho dando, essa oficina ela é uma oficina voltada para um processo criativo, que é um processo criativo que eu tô querendo fazer, né? Então, estou convocando principalmente atores e atrizes que queiram trabalhar para colar junto, vamos ver se funciona, se não funciona, mas venham fazer essa oficina, ela já vai ser voltada para um processo criativo, ela não vai ser uma oficina de instrumentalização prática, como eu costumo fazer, vamos entender então o que é análise ativa. Não, vai ser uma oficina voltada para um processo criativo, porque a gente precisa de atores, de atrizes, enfim, vamos ver se a gente consegue criar um grupo coeso para trabalhar numa peça. Tá? Então, essas inscrições no site da Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, a partir de sábado. Se inscrevam, começa 11 de março, 3 vezes por semana, de graça, até o dia 20, até o final de março, até a última semana de março. Tá bom? Uma primeira experiência de trabalho. Quem quiser, está convidado para se inscrever. Tá bom? É isso, gente. Fico por aqui. E postem nos comentários, ou me mandem direct, ou enfim, me contatem com ideias de temas para próximo, que vocês querem saber de coisas para a próxima aula relâmpago. Tá bom? Tchau, gente. Um beijo.